Cristão Reformado. Para a glória de Deus. Apresentação: Evangelista Fernando Silva. Welcome, seja bem-vindo no canal. Eu segurei muitas coisas em minhas mãos e perdi todas. Mas tudo que coloquei nas mãos de Deus ainda possuo. Martim Lutero. O objetivo do canal hoje é falar sobre o tema do Sola Fide. Trazer a sua definição, parte histórica, referências. Você está no canal Cristão Informado e tenho o prazer de trazer um conteúdo relevante. Sola Fide, conhecido como um dos 5 pilares, que significa por fé somente, também conhecida historicamente como doutrina da justificação pela fé, é a doutrina que distingue denominações protestantes da Igreja Católica Romana, Igreja Ortodoxa e outras. A doutrina do Sola Fide, ou fé somente, afirma que é exclusivamente baseada na graça de Deus, através somente da fé daquele que crê. Por causa da obra redentora do Senhor Jesus Cristo, que são perdoadas as transgressões da lei de Deus, ou seja, afirma que aquele que crê que Jesus é o Cristo, creu porque Deus lhe deu essa graça. E por essa graça, através dessa crença, no qual não provém do livre-arbítrio, mas de Deus, esse que recebeu a fé e teve sua vida transformada, ainda que cometa pecados, e de certo cometerá, não poder decair da graça definitivamente, pois sua salvação depende daquele que o chamou, e não de si mesmo. Pela fé, aquele que crê compreende o sacrifício do Filho de Deus e os méritos. A retidão de Jesus Cristo é aplicada a este pecador que crê. A posição oposta afirma que aqueles que crê recebem perdão baseado apenas nas obras da lei. Tal posição é chamada de legalismo. Uma produção do canal Cristão Reformado. Historicamente, o conceito de sola fide foi base para Martim Lutero desafiar a cobrança de indulgências pela Igreja Apostata Romana, e por essa razão é chamada de princípio material da Reforma Protestante. Enquanto a doutrina do sola escritura é considerada princípio formal, é um dos 5 solas da Reforma Protestante. A Reforma Protestante, ainda que afirme que a obediência às leis de Deus jamais será necessária para ser perdoado por Deus, considera relativamente as boas obras. Essa obediência é entendida como consequência e não causa de Deus ter outorgado a sua graça. Usualmente, o texto inicial no qual se baseia essa doutrina, e concluímos, pois que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Romanos 3:21. Contudo, também é comum citar Salmos 84, versículo 2, Isaías 64, versículo 6, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, Mateus 7, 22 e 23, Lucas, capítulo 5, versículo 20. Ou seja, temos diversas referências para sustentar o tópico sola fide. A teologia protestante e católica chegou a um consenso em 1999 sobre o assunto na Declaração Conjunta sobre a Doutrina da Justificação. Segundo essa declaração, católicos, luteranos, metodistas, reformados, anglicanos consideram que confessamos juntos, somente por graça, na fé, na obra salvífica de Cristo, e não por causa de nosso mérito. Somos aceitos por Deus e recebemos o Espírito Santo, que nos renova os corações e nos capacita e chama para as boas obras. Por que o sola fide é importante?
É importante porque uma das características distintivas ou ponto-chave que separa o verdadeiro evangelho bíblico dos falsos evangelhos, o que está em jogo é o próprio evangelho e, portanto, é uma questão de vida ou morte eterna. Acertar o evangelho é tão importante que o apóstolo Paulo escreveu em Gálatas capítulo 1, versículo 9. Conforme disse antes, digo outra vez agora, se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebestes, seja anátema, maldito. Paulo estava abordando a mesma questão que o Sola Fide aborda, e que a base à humanidade é declarada justificada por Deus apenas. E pela fé somente ou pela fé combinada com obras, Paulo deixa claro em Gálatas e Romanos que o homem não é justificado pelas obras da lei. Gálatas capítulo 2, versículo 16. E o restante da Bíblia concorda. Sola Fide é um dos 5 solas que vieram a definir e resumir as principais questões da Reforma Protestante. Cada uma dessas frases, em latim, representa uma área fundamental da doutrina que foi uma questão de disputa entre os reformadores e a Igreja Católica Romana. E ainda hoje elas servem para resumir as principais doutrinas essenciais ao Evangelho e à vida e práticas cristãs. A palavra latina sola significa sozinho ou somente. E as doutrinas cristãs essenciais representadas por essas 5 frases latinas resumem com precisão no ensino bíblico sobre esses assuntos cruciais. Sola Fide ou fé somente é um ponto-chave de diferença não apenas entre protestantes e católicos, mas entre o cristianismo bíblico e quase todas as outras religiões e ensinamentos. O ensinamento que somos declarados justos por Deus, justificados, com base apenas em nossa fé e não pelas obras, é uma doutrina fundamental da Bíblia e uma linha que divide a maioria das seitas do cristianismo bíblico. Enquanto a maioria das religiões e seitas ensinam às pessoas quais obras elas devem fazer para serem salvas, a Bíblia ensina que não somos salvos por obras, mas pela graça de Deus, por meio de seu dom da fé. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. O cristianismo bíblico se distingue de todas as outras religiões pelo fato de estar centrado no que Deus realizou por meio da obra consumada de Cristo Jesus. Enquanto todas as outras religiões se baseiam na realização humana, se abandonarmos a doutrina da justificação pela fé, abandonaremos o único caminho da salvação. Ora, o salário daquele que trabalha não lhe é atribuído como favor, mas como dívida. Contudo, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe é atribuída como justiça. Romanos 4, versículo 4 e 5. A Bíblia ensina que aqueles que confiam em Jesus Cristo para a justificação somente pela fé, é imputada a sua justiça. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Enquanto aqueles que tentam estabelecer sua própria justiça ou misturam fé com obras, receberão a punição devida a todos os que ficam aquém do padrão perfeito de Deus. A doutrina da justificação somente pela fé, sem obras, é simplesmente reconhecer o que é ensinado repetidamente nas Escrituras, que, em algum momento, Deus declara justos os pecadores ímpios, imputando-lhes a justiça de Cristo. Romanos 4, versículo 5. Isso acontece independentemente de quaisquer obras e antes que o indivíduo realmente comece a se tornar justo. Essa é uma distinção importante entre teologia católica, que ensina que as obras de justiça são meritórias para a salvação, e a teologia protestante, que afirma o ensino bíblico de que as obras de justiça são resultado e a evidência de uma pessoa nascida de novo, que foi justificada por Deus e regenerada pelo poder do Espírito Santo.
Martinho Lutero descreve como sendo o artigo com o qual a Igreja se mantém. Aqueles que rejeitam sola fide rejeitam o único evangelho que pode salvá-los e, por necessidade, abraçam um falso evangelho. E é por isso que Paulo denuncia com tanta veemência aqueles que ensinam a observância da lei ou outras obras de justiça. E em Gálatas 1, versículo 9, em outras passagens: no entanto, hoje, essa importante doutrina bíblica está novamente sob ataque. Com muita frequência, o sola fide é relegada a uma importância secundária em vez de ser reconhecida como uma doutrina essencial do cristianismo, o que certamente é. Assim foi com Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça. Sabem então que os da fé e que são filhos de Abraão, e a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os gentios pela fé, anunciou com antecedência a boa notícia a Abraão, dizendo: em ti serão abençoadas todas as nações. Então, em suma, é evidente que ninguém é justificado diante de Deus pela lei, porque o justo viverá pela fé. Gálatas 3, do 6 ao 11. Que Deus em Cristo vos abençoe. Se você gostou, clique no botão abaixo. Não se esqueça de inscrever-se no canal. Ative o sino das notificações para que você possa receber próximos vídeos e compartilhe o nosso conteúdo para que o Senhor, o Deus que deu o dom da fé, sola fide, seja glorificado. Próximo tema: Solos Cristos.